Guarapuava recebe a visita do senador Álvaro Dias no próximo dia 4 para ministrar uma palestra sobre ética na política. O local será Unicentro. Eu visitei o senador e seu gabinete na capital para falar sobre esse tema que está preocupando os brasileiros. Álvaro é paranaense, foi radialista, vereador, governador, foi indicado a candidato à presidência da República, senador até a atualidade. Aliás, ele foi eleito o melhor senador do Brasil em 2006. E eu começo a minha entrevista perguntando a ele se ele é polêmico. Eu creio que sim, né? Especialmente os que são alvo das críticas, né? Certamente me vem como uma figura polêmica. Mas é preciso fazer oposição, né? Infeliz da nação que não tem uma oposição responsável, competente. E o Brasil é carente de oposição. Certamente as coisas estariam melhor se nós tivéssemos um equilíbrio na representação popular. Mas não temos. Hoje temos o maior desequilíbrio da nossa história. O parlamento brasileiro é dominado pelo poder executivo, uma maioria esmagadora, que foi cooptada através de métodos escusos, inclusive dando origem ao mensalão. Por isso eu faço oposição, sim, procuro ser crítico, é meu dever, e eu tenho certeza absoluta que esse trabalho de crítica, de denúncia, de fiscalização, de investigação, tem preservado valores financeiros do país, né? Imagine se o país perde tanto com corrupção, imagine se não tivesse ninguém fazendo oposição no país, o que seria? Sim, senador, qual seria a causa da corrupção? Porque é a perda inexplicável, incalculável, né? Exatamente, você usou a expressão correta, incalculável. Há aqueles que falam em 80 bilhões de dólares por ano desperdiçados com a corrupção. A Federação da Indústria de São Paulo, por exemplo, fala que nós perdemos 500 bilhões de reais por ano com a competência e corrupção. Mas você está certo, é incalculável. Aliás, até um episódio agora interessante, o Ronald Biggs morreu e foi sepultado na Inglaterra, e o seu caixão com uma bandeira do Brasil sobre o caixão. Para os que não se lembram, Ronald Biggs é aquele ladrão, o maior ladrão da história da Inglaterra, que roubou o trem pagador na Inglaterra e fugiu para o Brasil. Então ele assaltou na Inglaterra e trouxe o dinheiro para o Brasil e foi viver nas praias cariocas, ao contrário de muitos que assaltam aqui no Brasil e levam o dinheiro para fora, inclusive no Panamá, né? Recentemente essa história veio à tona. Mas então é impossível calcular o quanto roubam no Brasil. Mas a causa da corrupção, isso aqui é importante, né? A causa da corrupção, a meu ver, é evidente que existem várias causas, né? Mas a causa maior é o modelo vigente e praticado no país, o modelo político, relação promíscua entre os poderes, do executivo, o legislativo e o judiciário, o balcão de negócios lá de Brasília, o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos, né? O toma lá da cá, a barganha permanente, né? A picaretagem política explícita, escancarada. Este é o modelo foi instalado em Brasília, foi transplantado para alguns estados, para muitos municípios. É como se lá fosse uma matriz. Exato, e se tornou suprapartidário. A matriz está lá. Estão roubando. Olha, quem rouba dinheiro da saúde comete 2 crimes. É ladrão e é assassino. Porque tem gente morrendo por falta de remédio, sim, por falta de médico, por falta de UTI, por falta de hospital, porque a saúde no Brasil é um caos. Porque tem gente morrendo por falta de medicamento, mas por outro lado estão sendo queimadas toneladas de remédios com data de validade vencida. Agora recentemente no Rio de Janeiro, mais de 240 toneladas. Esse foi o tamanho do desperdício, né? E essa irresponsabilidade, quem paga por ela, né?
a impunidade acaba prevalecendo. Gente morrendo e o remédio sendo desperdiçado. Senador, eu acompanho as suas entrevistas, eu tenho visto o senhor falar agora nós falando em Paraná, um desrespeito ao povo paranaense, por parte do PT, que a gente fala politicagem, porque política e politicagem são diferentes, né? Então, por politicagem, esse desrespeito ao povo paranaense, principalmente nos empréstimos, os bloqueios de empréstimos. Exato, uma discriminação política odienta, né? Veja, os outros estados todos conseguiram seus empréstimos e o Paraná, em função do interesse político eleitoral de alguém que está lá na frente da Casa Civil, o estado do Paraná não teve esses empréstimos concedidos nestes anos todos. E o único estado, os demais obtiveram os empréstimos, o Paraná não. Exatamente em função da discriminação. É como se o governo, ou os que integram o governo agora, fossem proprietários do dinheiro, do imposto pago com tanto sacrifício pelo povo. É como se esse dinheiro chegasse com o carimbo de PT aos cofres da União. Eles não são proprietários. Esse dinheiro não lhes pertence. Esse dinheiro é do povo. E discriminar o governador não é discriminar apenas o governador, é discriminar o povo do Paraná. É claro que o povo é que sofre as consequências, né? As obras do Paraná foram canceladas, as obras federais do Paraná foram canceladas. Só uma obra em andamento, que é o contorno norte de Maringá, que nunca termina, que é uma obra de 17 quilômetros, e parece que tem 17 mil quilômetros, porque não termina, que é tão cara, superfaturada. Ali é um assalto, ali estão praticando um assalto, né? Um assalto à luz do dia. Uma obra superfaturada assim de forma escancarada. Eu até disse para o ministro, só se aquele viaduto for recheado de pedras preciosas, né? De mármore recheado de pedras preciosas, para custar esse preço, né? Nós fizemos, durante o nosso governo, a duplicação de Maringá, Londrina e Biporã, mais de 100 quilômetros de duplicação. Esse viaduto de 17 quilômetros vai ficar mais caro para a população do que a duplicação de Maringá, Londrina e Biporã com mais de 100 quilômetros. Eu tenho visto também no seu Face, o senhor conhece bem o sofrimento do seu povo, conhece bem o que o seu povo precisa, mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção e eu acho assim que é o teu exemplo, é a tua meta para esse ano. Eu peguei lá no teu Face um título de eleitor, onde estava escrito: não anulo nem cancelo meu voto. Exatamente, é porque as pessoas estão muito desencantadas, né, com a política, com os políticos de forma geral. As instituições públicas brasileiras, de modo geral, estão desgastadas, especialmente os políticos. Então há aqueles que entendem ser forma de protesto não votar. E aí, na verdade, quando não se vota, se beneficia o malandro, né? Exatamente o marginal da política, o trombadinha da política, né? O picareta da política é beneficiado, porque se as pessoas que estão insatisfeitas não votam, votam quem? O alienado que deve votar? Só o alienado? Quem está revoltado? Quem quer protestar não deve votar? Vote e proteste. E escolhe o melhor, ou se achar que não tem melhor, escolhe o menos ruim. Escolhe o menos ruim. Então eu te pergunto, no começo do ano, que a gente tem aquele espírito de esperança, de paz, de que tudo vai dar certo. Então eu te pergunto o teu horizonte para esse ano. Olha, Giovana, realizado não, né? Eu acho que nós temos que sempre ambicionar mais. E hoje, você pergunta do horizonte para esse ano, eu vou te dizer uma coisa. Eu já me sentiria realizado nesse ano se eu pudesse ser útil para arrancar do poder os corruptos que infelicitam o Brasil, que estão fazendo mal para o país, que instalaram uma subsede na Papuda, em Brasília. Não são dignos de representar o povo brasileiro. Obrigada, deixo à disposição o programa Paraná em Pauta para
A gente sempre fazer aquele Paraná em Brasília, você está contando como está o nosso Paraná lá em Brasília. Obrigado, Silvana. Foi um prazer grande, um ótimo ano para você e para os telespectadores do Paraná. Foi uma alegria ser entrevistado por você, uma amiga de tantos anos, e dizer que o Paraná merece novos tempos de decência, de dignidade na política do Brasil. E nós queremos dar a nossa contribuição.